Olá, muito bom dia, amigos, companheiros da Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Dentro do capítulo 14, semana passada falamos sobre formação e propriedade do perispírito. E vimos que a constituição do nosso perispírito é formada do fluido cósmico universal aqui da Terra. Cada planeta tem a sua constituição. Hoje falaremos um pouco mais sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos, reações fluídicas, fotografia do pensamento, do item 13 ao item 15. Nós falamos anteriormente que o fluido cósmico universal é diferente em cada planeta. Quanto mais evoluído, mais sutil ele é. E é desse fluido que origina a maioria dos elementos do nosso planeta, inclusive a matéria tangível. Pois bem, os fluidos espirituais nada mais são do que uma modificação desses mesmos fluidos. É a atmosfera dos seres espirituais. Esses fluidos espirituais permitem que os espíritos manipulem os mesmos para produzir fenômenos especiais. Frisamos aqui, construções essas que escapam aos nossos sentidos. Carnal, né? Somente os espíritos desencarnados podem ver e ouvir tais criações. E por fim, o pensamento como veículo. Assim como aqui na Terra, o ar é para o som, né? Em um exemplo simples, o Luiz Sérgio, que eu já comentei um outro caso do Luiz Sérgio aqui em outros vídeos, em determinado momento da sua excursão, com um grupo de estudos, ele foi retirado do grupo e de repente ele acorda no meio de um canteiro de miosotes. Ele ficou meio sem entender o que aconteceu. Falei, mas eu estava com o grupo, de repente eu acordo aqui, o que aconteceu? Ele não lembra a mínima como que ele foi parar ali. Mas depois que ele acordou no meio do canteiro, ele lembrou das lições do seu mentor e lembrou que quando quisesse estar com o grupo, era somente pensar nele, ele estaria lá. E ele assim o fez. Ele pensou no grupo e imediatamente ele foi reintegrado ao grupo. E foi muito bem recebido pelo pessoal. Ô Luiz Sérgio, que bom que você voltou, né? Estavam sentindo sua falta, tudo. E o Luiz Sérgio perguntou, o que aconteceu? Você sentiu muito cansaço. Você ainda tem algum apego à matéria e você sentiu muito cansaço. Então quem sente cansaço precisa descansar. E você foi descansar. E à medida que você acordou refeito, você já foi reintegrado ao grupo pelo pensamento, né? Olha que beleza. Vejamos. O fluido espiritual, imaginemos uma massinha de modelar, essas que essas crianças usam na escola. Pois bem, a partir dela é possível moldar uma infinidade de formas, não é mesmo? Porém, os espíritos não fazem essa manipulação, né, normalmente como nós fazemos. Essa manipulação é feita somente com o pensamento e a vontade do espírito. Assim como nós construímos algo, e quando há necessidade de mudar, refazermos, alterarmos, né, deixamos aquele objeto conforme a necessidade atual. Construímos uma casa, vimos que ela está pequena, vamos aumentando, modificando, ampliando, né? Os espíritos também assim, eles aglomeram, combinam e dispersam esses fluidos. E de acordo com a sua vontade, eles vão criando formas e cores. Lembram que lá no comecinho nós falamos do grande laboratório da vida espiritual? Pois é, não é só nesse plano físico que ele existe, não. Além dele existe essa oficina maravilhosa, né? E que não fica circunscrito a um local, porque aqui na Terra o laboratório fica circunscrito a um ambiente. O grande laboratório da vida espiritual, ele é expandido, né?
Ele não tem limite, porque essas criações podem ser feitas em qualquer ambiente. Não precisa estar, como eu falei aqui na Terra, num laboratório para nós podermos fazer isso, não é mesmo? Então, esses espíritos que manipulam esses fluidos de forma consciente ou até mesmo inconsciente, muitos o fazem sem saber que estão fazendo, mas por sua própria vontade. Ele faz, mas sem saber o que está fazendo. É como se fosse um passe de mágica. Olha que beleza, né? Você pensa em um objeto e imediatamente, puf, o objeto está ali. Não necessita dele? Pronto, ele não está mais ali. E ele não é descartado em algum ecoponto, né, para depois o pessoal reusar. Brincadeira, né? Ele simplesmente se desfaz e volta a fazer parte do grande todo. Olha de novo aí, a mesma lei aqui da Terra, que nada se cria, nada se perde ou transforma. Está no plano espiritual. Também é assim. Os espíritos, quando precisam apresentar com algumas características, quando eles precisam ser vistos, né, com alguma característica especial, eles alteram o seu perispírito, alteram a sua forma de aparecer. Então, se ele tiver alguma deficiência no corpo, eu não sei, alguma aparência física diferente, às vezes aparecer como 2, 3, 4, 5 encarnações anteriores, ele pode fazer para que ele possa ser reconhecido, né? Ele consegue manipular essa aparência somente para ser reconhecido. Após isso, ele volta a ter a forma completa, normal, porque os espíritos não têm deficiência. A deficiência é que se uma pessoa não tiver um braço, ela não vai chegar no plano espiritual sem o braço, ela vai chegar normal, porque a deficiência ficou aqui no plano terra, né? Mas para os espíritos mais evoluídos, eles não estão preocupados com a sua forma exterior, né? Uma vez que para eles nada significa a forma exterior. E essas criações, eles seguem um padrão de gosto e apego, né? É lógico. Se eu gosto de A, eu vou procurar A. Se eu gosto de B, eu vou procurar B. Se eu gosto de Z, eu vou procurar Z. Então, um avarento, lógico que ele vai ficar manuseando o ouro. O militar ficar manuseando armas, uniformes. Um fumante procurar o seu cachimbo. E o lavrador a charrete, os bois e tudo mais, não é verdade? Então, é a sintonia. Nós vamos criando, buscando aquilo que nós gostamos. Eu não vou criar um objeto que eu não gosto. Né? Eu vou criar um objeto que eu tenho afinidade para com ele. E por essas criações, muitos espíritos, ao desencarnar, por lhe faltar o conhecimento espiritual, eles não tomam conhecimento do seu desencarne. Olha como que é complicado. Porque eles desencarnou, ele não tem mais a matéria. Só que eles continuam se vendo. Ele continua vendo o perispírito. E eles acham que, como não foi nada, não aconteceu nada, eles se veem, não mais o corpo material, e sim o corpo espiritual, que é muito mais grosseiro do que nós imaginamos. Nós achamos que ele é espiritual, mas ele é muito mais grosseiro do que nós imaginamos. Não é verdade? Então, quando necessita de algo, o espírito cria por sua vontade própria. Como dissemos, muitas vezes inconscientemente. Ele quer tomar um cafezinho, ele pega aperta uma garrafa, pega uma xícara, ele não vai sentir o café como é aqui, mas ele vai criar, ele vai plasmar essa condição. Raciocinemos. Se o ar é o veículo do som e o fluido é o do pensamento, quantos milhões de pensamentos somos? Encarnados e encarnados. Imagina quantos pensamentos não estão para lá nem para cá, estão à nossa volta, sem se misturarem. Tem uma frase que foi dita, se não me engano, em algum filme. O pessoal acaba falando muito ela. Cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos,
pois eles se tornam o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, pois ele torna o seu destino. Olha que, quantas verdades. Essas são situações que as imagens criadas por nosso pensamento acabam por marcar o nosso perispírito. Fica como se fosse uma manchinha, né? Uma impressão. E acaba por macular o nosso envoltório espiritual. Como se fosse uma fonte de água límpida e começa a receber elementos nocivos. Ela deixa de ser pura. Ela ficará visível para nós a sua impureza. Assim também o é para os espíritos. As nossas imperfeições, essas criações negativas nossas, elas são impressas no nosso perispírito, né? E vão ficando cada vez maiores, mais marcas e assim por diante. E para os espíritos superiores, eles conseguem determinar a condição do espírito só pela aparência dele. O André Luiz conta num dos seus livros que ele estava próximo ao portão do nosso lar e houve um espírito de uma mulher que foi na Terra pedindo ajuda. E ele falou: eu não tenho autorização para abrir o portão para a senhora, mas eu vou buscar alguém que possa fazê-lo. Foi lá, buscou o porteiro que estava autorizado a abrir o portão. E qual não foi o seu espanto, que a hora que ele chegou, o porteiro falou: André, nós não podemos acolhê-la. Mas como não? Nós não somos uma instituição de caridade, ela está precisando de auxílio? Ele falou: então, André, ela não está precisando de auxílio. Ela está precisando primeiro reconhecer os seus erros. Ela está pedindo auxílio porque a situação dela hoje não está boa. Mas ela ainda não se arrependeu. Repare no perispírito dela. Fixamente no perispírito dela. Aí o André Luiz fixou o pensamento no perispírito dela. Estava cheio de manchas enormes. E o André Luiz perguntou para o porteiro: o que são essas manchas? Ele falou: pois é, essas manchas são abortos que ela praticou. Ela era enfermeira. São abortos que ela praticou no corpo de outras mulheres, né? Então essas marcas ficaram impressas, né, no perispírito dela. Que nós possamos ter um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.